Bom dia. Então, hoje a gente vai estar vendo esse conteúdo aí. Eu vou compartilhar aqui a tela. Referente então à página 33 do teu material aí de geografia, que vem trabalhar essa relação aí de cartografia, linguagens cartográficas, escala, mapa, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar na tela. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Acho que foi demais, né? 33. Pronto. Bom, aqui a gente começa primeiro a falar alguns princípios de cartografia, né? Um pouco do contexto histórico, como começou essa questão do homem elaborar mapas, né? E aí, quando voltando, remontando aí a tempos pré-históricos, então o homem sempre teve essa necessidade, né, de, enfim, de conhecer o ambiente em que ele convivia, né, de se planejar também, né. Então, quando as primeiras cidades surgem, há essa necessidade também de estabelecer, né, conhecimento, principalmente sobre áreas onde ele poderia, digamos, produzir alimento, né, conseguir água, é, mapear caminhos, né. Então, tudo isso vai levando a essa construção, né, desse conhecimento cartográfico, que está diretamente ligado ao processo de confecção, interpretação, né, dos mapas. Então, durante o período que a gente trabalhou, inclusive lá em História, né, sobre Grécia Antiga, Roma Antiga, essa antiguidade chamada de clássica, nós vamos notar aqui que esse processo de representação, né, ele ganha bastante força, né, principalmente com os gregos. Os romanos também, pelo fato de terem um extenso império, e a gente trabalhou também a respeito desse ponto, é, houve também essa necessidade de se mapear esse território, de se conhecer esse território. Então, agora conquistado, né, esse território então anexado ao Império Romano. Então, tanto gregos como romanos também tiveram contribuições aí extremamente importantes nesse processo da cartografia, né, que nós inclusive utilizamos muito desses conceitos, por exemplo, vindos da Grécia Antiga, né, conceitos esses aí como latitude, longitude, né, algumas marcações que na época, né, a gente pode fazer uma analogia, ou seja, uma comparação a respeito desses princípios, né, que hoje a gente utiliza, né, e entende dentro da cartografia do que seja latitude, do que seja longitude. Bom, mas a cartografia, na verdade, ela tem digamos assim, um boom, né, um crescimento aí bem grande a partir do século então 15, durante o período das grandes navegações, onde os mapas em si eles se tornaram preciosos, né, onde tu vai perceber que com essa questão dessas inúmeras viagens, né, da Europa para as Américas, a conquista desse novo território, a necessidade de colher informações, então isso tudo vai levando ao desenvolvimento dessa ciência cartográfica, né? Então, nós percebemos que a grande extensão de terra, que era então esse novo continente, né, precisava então ser ocupada, explorada. Então, nada mais notório, normal, do que esse processo de que de utilizar, né, essa representação cartográfica para você mensurar, medir, mapear, né, esse novo território e assim ter informações, né, para poder então ocupá-lo, né, dominá-lo e assim por diante. Então é a partir do século XV que nós temos esse avanço grande na cartografia, né, nesse processo então de confecção
dos mapas propriamente dito. Então aqui esse mapa você está vendo aí uma representação que é ainda do século XV, né, no final do século XV, que mostra então algumas partes ainda do novo continente, né, da América, que ele não está bem nítido, até pela resolução, enfim, mas tu percebes então que aqui a gente já mostra, né, a África, a Europa, parte das Américas, isso fica bem nítido aqui, né? Então, esse processo aí ligado ao desenvolvimento das ciências cartográficas, ela acontece primeiro de uma forma mais pragmática, ou seja, essa necessidade que mesmo surge de controlar, conquistar esses novos territórios aí que são conquistados pelos europeus, né? Especificamente aqui, primeiramente aqui nas Américas. Então, esse ponto ligado aí ao progresso, né, e a evolução da cartografia se dá inicialmente com esse princípio, né, ligado aí à conquista, principalmente aí para a ocupação desses novos territórios. Então, a gente parte aqui primeiro para falar alguns pontos importantes também dentro da cartografia, além, claro, não só de escala, do mapa propriamente dito, mas entender que quando os mapas eles passam a ter uma elaboração, né, maior e representações de extensas áreas acontecem, né, ou são colocadas à prova aí, há algumas distorções, né, distorções essas que a gente vai perceber principalmente no contexto de que como eu posso representar, né, a Terra, enfim, que tem essa forma geoide, né, ou a gente utiliza em modelos matemáticos como a, uma representação, né, cilíndrica, né, ou circular, enfim, para me colocar então um plano. Então esse tipo de problema é uma das principais questões que levam aí o homem a procurar soluções para, digamos, representar essas superfícies curvas em superfícies planas, né? Então, isso é um problema, né, que passa a ser analisado principalmente quando eu começo a representar extensas áreas do planeta ou então o globo terrestre de maneira mais ampla. Então, que tipo de solução foi encontrada? A utilização, então, do que a gente vai entender aqui sobre o que sejam projeções cartográficas, né? Projeções essas que são aplicadas, né, para diminuir essas distorções de acordo com a área que eu estou querendo representar, né? Então, cada projeção ela vai ter uma aplicabilidade mais significativa aqui em um dado ponto do planeta, né? Por exemplo, em regiões equatoriais eu vou usar um tipo de projeção, certo? Em regiões dos polos eu utilizo outro tipo de projeção cartográfica. Então, dependendo da área que eu estou querendo representar, esse tipo de eu vou procurar tipo a projeção que me dá menores distorções, certo? Então, indo aqui para o teu material na página 35, diz assim: para um navegador a bordo de uma embarcação, mapas planos e gravados em papel podem ser muito mais ricos em detalhes e práticos do que consultar um globo terrestre, certo? Bom, o aumento da frequência de viagens marítimas e a descoberta de vastos territórios obrigaram os cartógrafos a adotar novas técnicas, e uma das que se aperfeiçoaram foi a representação de superfícies curvas em superfícies planas, ou seja, tu representar o globo, né, em um planisfério, como a gente chama, né? Então, essas técnicas, com o passar do tempo, elas ganham aí mais importância, principalmente quando eu represento extensas áreas do planeta, né? Então,
continuando aqui, diz assim: embora úteis para representar a superfície do planeta, os mapas apresentam limitações. Foi exatamente o que eu falei com agora, né? Ou seja, vai haver distorções. Essas limitações, né, tem a ver então com as distorções que a gente vai ter entre eu tentar representar uma superfície curva, né, em uma superfície plana, como a de um mapa. Então essas distorções, claro, elas vão acontecer, né? Então, seguindo aqui, o texto diz assim: embora úteis para representar superfícies planas, os mapas apresentam limitações, né? E a principal decorre da seguinte questão: como demonstrar grandes extensões de terra na superfície plana e reduzida de um mapa, né? Então aí entra elementos que não só tem a ver com as distorções, tem a ver com as questões ligadas à escala, né? Tem vários pontos que a gente tem que fazer aqui uma análise para poder entender, né? Como eu posso representar extensas áreas, né, no contexto reduzido de um mapa, né? Fora que essas distorções entre superfícies curvas e planas, né, elas também acontecem. Então, são vários problemas que os cartógrafos acabam se deparando com o passar do tempo. Bom, seguindo esse conceito, a gente tem o seguinte: partindo da premissa de que nenhum mapa consegue representar de forma perfeita nosso planeta, vamos descobrir aspectos importantes a respeito das projeções cartográficas. Além disso, trataremos de outras técnicas como escala e convenções cartográficas. Ou seja, as projeções elas vão ser utilizadas para mim tentar, né, resolver o problema de representar superfícies curvas em superfícies planas. E escalas, né, e convenções cartográficas, elas estão diretamente ligadas à tentativa então de eu também representar o todo, né, digamos assim, uma área no papel, né? Então, para que não haja discrepância em relação ao que você analisa no mapa e o que de fato existe na área que você está representando, né? Então, são esses fatores que devem ser levados em conta no processo de confecção, de interpretação dos mapas, né? Então, os cartógrafos já lá no século XV já se deparavam com esse tipo de problema, de colocações, né? Então, seguindo aqui, o mapa diz o seguinte: existem atualmente mais de 400 projeções cartográficas para representar a Terra em um mapa, segundo o objetivo desejado da representação. Então, são inúmeras, como a gente viu, um número expressivo de projeções cartográficas. Sendo que, claro, aqui a gente vai analisar as principais. A gente não vai falar das 400, né, das 400 projeções, porque, enfim, seria algo bem cansativo, enfim. Então, nós colocamos aqui entender essas principais projeções, né, que em representações diárias elas podem, digamos assim, apresentar distorções menores e que áreas, cada projeção dessa apresenta em termos de distorção, né, ou maior ou menor, né? Então, seguindo aqui o texto, diz assim: do ponto de vista do desenvolvimento físico do mapa, a projeção pode ser cilíndrica, cônica e azimutal, entre outras. Enfim, essas projeções, a cilíndrica, cônicas e as azimutais, são as que, digamos assim, nós vamos trabalhar e entender um pouco de como cada uma representa e analisar esse ponto aqui, né, de dados, né, de que cada uma dessas projeções elas são adequadas para uma determinada região do planeta. Por exemplo, umas representam melhor as regiões equatoriais, as outras representam melhor as projeções, as regiões polares, né? Então, dependendo da área que eu quero representar, eu utilizo uma dessas projeções, né? Então, partindo aqui, pessoal,
a gente parte aqui a falar um pouco desse processo da, da projeção, e que por detrás dela também tem uma questão ideológica, né? Uma questão aí ligada à própria ideologia, né? Dependendo do período que essas projeções elas foram então criadas, elaboradas, né? Então tem essa questão também de plano de fundo, né? E aí nós temos aqui a questão então do processo de confecção, né, dos mapas, que passa por essa questão também daí da projeção, da escala, né, de analisar alguns princípios aí que tem a ver com esse processo então de elaboração e construção do mesmo. Então, vindo aqui para o texto, a gente começa falando um pouco sobre essa projeção cilíndrica, né? Quando eu posso representá-la, né? E que áreas esse tipo de representação, digamos, apresenta menores distorções, e que áreas dentro dessa representação apresenta maiores distorções. E aqui a gente parte primeiro a falar que a projeção cilíndrica, né, ela é mais adequada para tu representar áreas o que equatoriais. Áreas né, próximas ao Equador, elas vão ter representações muito, digamos assim, com baixíssimas distorções, né? Enquanto que utilizando projeções cilíndricas para representar áreas de alta latitude, ou seja, próximo aos polos, aí tu vai ter uma representação, né, com distorções muito mais significativas. Então, vindo aqui para o texto, a gente vai lendo aqui, dialogando a respeito do contexto. Então diz assim: na confecção de um mapa, é importante assegurar a correta relação entre as posições verdadeiras dos logradouros na superfície terrestre e os pontos os pontos, né, que os representam no mapa. Para tanto, o primeiro passo é escolher uma projeção cartográfica. Para compreender o que é uma projeção cartográfica, pense no globo terrestre, né, translúcido, com uma lâmpada no seu interior. Os contornos dos continentes e dos logradouros podem ser projetados, né, em um anteparo, ou seja, numa parede, por exemplo. Daí o nome projeção cartográfica, né? Ou seja, aqui ele fez um exemplo de como se o globo terrestre, né, ele, enfim, tivesse oco, você colocasse uma lâmpada dentro, né, e você vai perceber que há um processo de projeção, né, desse globo em um plano, uma superfície plana, como uma parede que ele deu o exemplo, né? Então, essa questão ligada à projeção cartográfica, ela está diretamente relacionada a questão de eu representar essa superfície curva, que é o globo terrestre, numa superfície plana. E aí que a gente vai ter as distorções. E essas inúmeras projeções, elas vão tentar então resolver esse problema da distorção, né? Claro, dependendo da área que eu vou estar analisando, né? Então, seguindo aqui o texto, diz assim: agora imagine a Terra no interior de um cilindro, cujo raio é exatamente igual ao raio da linha do Equador. Na projeção cilíndrica, os paralelos e meridianos são projetados na superfície de um cilindro, no qual é então planificado, né? Essa projeção mostra os paralelos como linhas perfeitamente retas e horizontais, e os meridianos como linhas perfeitamente retas e verticais. As projeções cilíndricas provocam acentuada deformação nas áreas localizadas a latitudes elevadas, mas ainda são as mesmas empregadas nas confecções de mapa mundi, representação total da Terra. Então, o que a gente analisa desse processo das chamadas projeções cilíndricas? Nesse desenho aqui que você está vendo aqui, essa figura 6, da página 35 do material, tu vai analisar que
A projeção cilíndrica nada mais é do que a representação, né, dessa projeção do planeta em um cilindro, onde as áreas equatoriais elas têm baixíssimas distorções, né? Aí, a partir de que você se afasta do Equador, é, essas distorções elas tendem a aumentar, né? Então, áreas de altas latitudes, como os polos, né, tendem a ter distorções muito mais significativas, né, do que áreas equatoriais, dentro dessa projeção cilíndrica, né? Então, a gente percebe que é um tipo de projeção que, apesar desse é, tipo de problema em relação às regiões de alta latitude, você vai perceber que ela é muito empregada para a confecção de mapas mundiais, né? Há uma boa quantidade de mapas, né? Mapas esses representados aí através dessa projeção cilíndrica, né? Que tem uma quantidade significativa aí relativa a essas projeções, né? é, cilíndricas, né? Principalmente mapas mundis. Ele é o tipo mais utilizado aí para esse tipo de representação. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho que está bem alta, e aí a gente parte aqui a falar um pouquinho sobre a chamada projeção cilíndrica, né? Essa projeção, desculpa, cilíndrica não, cônica, né? Essa projeção cônica, ela já tem uma certa diferença. Que diferença é essa? A diferença está que ela é muito mais empregada para mim, então, representar regiões de média latitude, né? Ou seja, regiões como os polos e as regiões equatoriais já apresentam deformações significativas nesse tipo de projeção cônica, né? Então, ela é muito mais indicada para mim estar trabalhando áreas especificamente do globo, né, que são áreas que ficariam aí entre os polos e entre o Equador, ou seja, são áreas de média latitude, né? Então, esse tipo de projeção vai me dar então distorções muito menores nessas regiões se eu utilizasse o outro tipo de projeção como a cilíndrica, né? Que é mais adequada para mim trabalhar então o que? Regiões equatoriais. Então, seguindo essa questão aqui do material, diz o seguinte: a projeção cônica é o resultado da projeção do globo terrestre, né, que não sobre, né, em um cilindro, mas em um cone, que em seguida é planificado. A projeção cônica mostra os paralelos circulares, enquanto os meridianos são vistos como retas radiais, todas, né, com origem em um único ponto. Esse tipo de projeção reduz a deformação em regiões de latitude elevada e intermediária, sendo adequado a essas regiões do planeta. Ou seja, esse tipo de representação é mais ou menos o seguinte: você está vendo aqui o globo terrestre e esse processo de projeção desse globo se dá não agora num cilindro, mas num formato de cone, né? E que depois ele é aberto, ele é colocado num plano, né? Ele é planificado. E aí o que você percebe? Que aqui as linhas, né, referentes então aos meridianos, é como se elas tivessem partido de um ponto, né, de um único ponto, e depois tivessem então seguindo aí caminhos, né, diferentes. Então é o que a gente chama de o comportamento de linhas aqui radiais, né? E aqui você vai perceber que os paralelos, né, são essas linhas aqui, elas estão aparecendo em forma de quê? De arco, né? Lembra esse formato de arco aqui. Então, esse tipo de projeção, como a gente falou e leu aqui no texto, ela é muito mais adequada para nós então estarmos trabalhando áreas, né, relativas aqui a regiões de média ou intermediária latitude, né? Então,
regiões polares e regiões é, equatoriais, próximo ao Equador, elas vão apresentar deformações significativas nesse tipo de projeção. Ela é mais adequada para áreas então de média latitude. E aí, pessoal, a gente parte aqui a falar sobre esse outro tipo de projeção, né, que são as chamadas projeções azimutais, ou você pode encontrar o nome também de centrais. Dependendo do material, da fonte, tu pode encontrar com esse tipo de nome, né? Então é o seguinte, o que são essas projeções azimutais? Primeiro, elas são representações que colocam, né, são mais adequadas para me representar, por exemplo, regiões polares, né, ou outras regiões do planeta, partindo de um ponto central, né, para regiões então, né, afastadas desse centro. Então, quanto mais próximo eu tiver desse centro, menores serão as distorções. Por isso que eu disse que ela é muito mais adequada para me representar regiões polares, né? Mas enfim, o princípio de projeção azimutal se dá dessa maneira. Então, seguindo com o material, diz o seguinte: na projeção azimutal, né, a superfície terrestre é projetada sobre um plano a partir de determinada região. Nesse tipo de projeção, o ponto escolhido é projetado sobre sempre no centro do mapa. Consequentemente, os meridianos são vistos como linhas divergentes, partindo do centro do mapa, enquanto os paralelos são apresentados como círculos concêntricos, com o centro, né, no ponto de onde parte a projeção. A projeção azimutal tem um forte caráter ideológico e transfere uma ideia, determinando o ponto, né, é o centro do planeta. Evidentemente, a escolha do ponto do qual parte essa projeção tem feito tem efeito marcante no aspecto final do mapa. Então, o que acontece? Esse processo de projeção, como eu falei agora, ele é muito mais aplicado para trabalhar regiões polares, né? Mas, claro, assim como as outras, eu posso trabalhar outras regiões também. Só que aí vai ter lembrando que as distorções elas aumentam a partir aí do ponto, né, central. Quanto mais próximo desse ponto central, menor as distorções. Quanto mais eu me afasto desse ponto, né, central dessa projeção azimutal, maior, né, serão então essas distorções. Seguindo aqui, a gente vai falar então sobre duas projeções importantes, né, que são muito utilizadas em questões de mapa mundi, né, representações do globo terrestre, que são então a representação ou projeção de Mercator, né, e a chamada projeção de Peters, né? Então, essas duas projeções elas são muito utilizadas para mim trabalhar essas relações ligadas ao contexto global, né? Os mapas mundi, né, que a gente conhece aí, né, analisa e trabalha dentro do contexto cartográfico, de geografia e assim por diante. Então, partindo aqui entender um pouco desse processo da chamada projeção de Mercator, né? Então, entender um pouco do contexto histórico, né? Quem foi então esse o contexto então da projeção, né? E a sua aplicabilidade e o que há em termos ideológicos por trás dessa projeção. Então, vindo aqui falando um pouco sobre essa projeção de Mercator, diz o seguinte: a projeção plana, mais conhecida ainda hoje, foi desenvolvida no século XVI pelo matemático holandês Gerard Kramer, né, de codinome Mercator, né. Trata-se de uma projeção cilíndrica conforme, também chamada de cilíndrica equatorial. Essa projeção distorce as áreas dos continentes, mas mantém retas as formas, os contornos. Por isso, é
conforme, ou seja, preserva as formas. Quanto ao aspecto ideológico, a projeção cilíndrica, né, conforme de Mercator, reforça uma visão eurocêntrica, a Europa no centro do mundo, e expressa a dominação econômica e cultural dos países do hemisfério norte sobre países do hemisfério sul. Em outras palavras, a dominação da metrópole sobre a colônia. Então, o que a gente entende aqui a respeito dessa projeção de Mercator? Existem distorções nesse tipo de projeção que são muito evidentes, né? Distorções essas que elas acabam, digamos assim. Bom, desculpa porque eu estou vendo uma mensagem aqui no celular, pensei que fosse importante. Então, voltando aqui, essa projeção então de Mercator, ela tem esse fundo ideológico, né, onde você percebe essa questão, essa visão, né, de um mundo eurocêntrica então do século XVI, né, a Europa então vista aí como centro do mundo, né, ou seja, representando essa dominação econômica, cultural, né, sobre países aí do hemisfério norte sobre os países do hemisfério sul, né? Então existe esse cunho ideológico por trás dessa projeção. Então, pelo fato de ser uma projeção cilíndrica, o que nós falamos agora há pouco, né? Que a projeção cilíndrica, a partir do ponto que tu te afasta em relação à área de contato, que seria aqui nela o Equador, vai haver distorções. Então, essas distorções, inclusive, elas causam aí algumas representações, né, que fogem, né, da realidade. Eu quero que vocês prestem atenção bem nisso aqui. Aqui vocês estão vendo, ó, o mapa então da América do Sul. Aqui está bem nítido ela, né? E aqui vocês estão vendo a representação então da Groenlândia, essa ilha. O que acontece? Na verdade, a área da Groenlândia deve ser por volta aí de 5 a 6 vezes menor do que a área relativa ao continente sul-americano. Mas aqui vocês estão vendo ela praticamente, né, maior, muito maior em relação a áreas, né, como a América do Sul e a própria África. Aqui, ó. Se vocês olharem, isso fica bem nítido. O que acontece? Nesse tipo de projeção, áreas próximas aos polos têm distorções enormes. Assim como vocês estão vendo aqui a Antártida, né, que aqui ela parece gigantesca, né? Não que realmente não seja um continente grande e extenso, mas aqui, né, a área que ela ocupa no mapa está aqui havendo uma distorção muito grande. Então, o próprio exemplo aqui da Groenlândia fica bem nítido isso, né? Que ela tem aí um tamanho aproximadamente de 5 a 6 vezes menor do que a área representada pela América do Sul, mas aqui no mapa vocês estão vendo ela aqui num tamanho muito exagerado. O que acontece? Nesse tipo de projeção, ela preserva as formas, né? Mas com relação à questão das representações das áreas em si, vai haver distorções, né? Principalmente quando tu te afasta dessas regiões de menor distorção, que seriam a região equatorial, que seria exatamente aqui, né? Desse ponto aqui para cá, as distorções tendem a aumentar, assim como daqui para cá, né? Então, à medida que eu me afasto aqui do Equador e vou para os polos, as distorções aumentam. E essas distorções aqui estão bem nítidas nesse tipo de representação, né? Como a Groenlândia aqui aparecendo no tamanho extremamente exagerado. Apesar de haver uma preservação da forma, né? Mas com relação aí ao tamanho, vocês estão vendo que no mapa há uma distorção muito grande, muito significativa, né? Apesar disso, ainda é o modelo de mapa mundi mais empregado e utilizado por nós, né? Mesmo sendo um mapa que praticamente aí teve o seu processo de concepção e que data aí do século então 16. Então a gente fala aqui sobre a chamada projeção de Peters, né? Que também é uma projeção cilíndrica, ou seja, você também vai encontrar
distorções em relação às áreas afastadas do Equador, né? Mas é claro, ela também tem alguns pontos que são diferentes em relação à projeção de Mercator, né? Então, falando aqui um pouco sobre a projeção de Peter, diz o seguinte: essa projeção cilíndrica equivalente foi desenvolvida pelo cartógrafo e professor alemão Arnold Peters e divulgada em 1973, ou seja, é uma representação, né, uma projeção cartográfica muito mais recente do que a de Mercator, que data então do século XV. Né? Vindo aqui tem o seguinte: projeção equivalente não altera a área relativa, mantendo verdadeiramente as proporções entre a área e a região no mapa e a área correspondente na superfície da Terra. A projeção de Peters distorce a forma dos continentes, alongando-os no sentido norte e sul, mas mantém corretas as proporções entre suas áreas. Ou seja, como é uma projeção cilíndrica, mas aqui ela é equivalente, ela vai manter as áreas, né, dentro do tamanho, né, que seria equivalente às proporções reais. Mas com relação à forma, há um processo de deformação. Então os continentes eles parecem que estão alongados, né, esticados aí nesse sentido norte-sul, né? Então o que acontece? Aqui fica bem nítido, vocês estão vendo a mesma Groenlândia aqui, né? Bem aqui, que foi representada lá nessa projeção de Mercator, né? Com um tamanho extremamente exagerado, mas a forma, né, da ilha praticamente é essa, né? Há uma questão que há uma preservação da forma, mas com relação à área, essa representação ela tem distorções muito significativas. Aqui a gente está vendo que com relação à área representada, esse tipo de distorção aqui, né, ela praticamente ela representa a área real que essa ilha, né, teria, mas com relação à forma nós estamos percebendo que há distorções significativas, né? Os continentes estão aqui representados de uma maneira, né, alongada em relação a esse sentido norte e sul. Então há o que uma preservação da área representada, mas há uma preservação, né, dessas áreas, né, representadas aqui, né, mas com relação então a sua forma há distorções, né? Não há uma preservação das formas então reais dos continentes, mas com relação às áreas representadas, né, essa projeção ela é mais fidedigna, né? Ela representa aí as formas, as áreas aí proporcionalmente, né? Ideologicamente, a projeção de Peter, chamada de Mapa para um Mundo Solidário, é vista como uma representação que valoriza os países subdesenvolvidos e tende a eliminar a visão de superioridade cultural dos países do hemisfério norte sobre os países do hemisfério sul. Então, há um plano no plano ideológico, ela seria aí, ela combate essas ideias por trás, por exemplo, da projeção de Mercator. Aqui a gente já vê que essa região representada então pelo mundo subdesenvolvido há um maior destaque no tipo de projeção aplicada então por Peters, né, em relação a de Mercator. E aqui a gente vai fazer uma outra análise que é essa projeção também chamada de projeção de Gould, né? Esse tipo de projeção, que é também chamada de projeção interrompida ou descontínua, né, é uma forma então encontrada de você tentar equilibrar, né, ou tentar haver equivalência entre as massas continentais e as massas oceânicas, né? Então é uma tentativa de que houvesse esse equilíbrio entre essas regiões do planeta aí, né? Ou seja, das terras
emersas, né, os continentes, e as áreas então oceânicas que nós temos aí a nível de planeta. Então aqui diz: projeção descontínua ou interrompida é um tipo diferente de projeção. Foi realizada pelo professor estadunidense Paul Golden, né, com a finalidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. Apresenta distorções periféricas. Bom, então esse tipo de projeção ele apresenta aqui uma forma de mapa aqui que a gente poderia chamar inclusive de um pouco excêntrica ou fora mais do usual, né? Mas que acaba tendo aí minimizando essas distorções que haveriam aí entre você representar áreas continentais e áreas oceânicas, ou seja, se procura resolver esse tipo de problema para que haja uma equivalência, né? Ou mostrar essa equivalência que há aí entre regiões continentais, né, e regiões então oceânicas. Bom, o outro ponto aqui que é importante também a gente falar, né, nesse tipo de projeção é com relação às suas distorções, que também existem, claro. Esse tipo de distorções se dão principalmente nessas regiões de alta latitude, ou regiões aqui que ele chamou de periféricas, né? Essas distorções aqui dos polos, vocês vão perceber que elas são mais acentuadas aqui, ó, né? Então, assim como a projeção cilíndrica, esse tipo de projeção também apresenta distorções significativas em regiões de alta latitude. E existem outros inúmeros tipos de projeção, né, que a gente pode fazer aqui uma análise, né, que cada uma pode ser aplicada, pode ser então utilizada para a gente representar áreas distintas, né, ou seja, a área que tu quer representar no contexto global, a gente utiliza uma projeção específica para minimizar esses tipos de distorções. E distorções essas que são várias, né? Isso se dá principalmente pela aquele tipo de problema que os primeiros cartógrafos começam a ter, né? Entre você representar superfícies curvas em superfícies planas, né? Então você representar então essas superfícies curvas, né? Aí está fazendo referência à questão do formato do planeta, né, em relação a um planisfério, ou seja, um mapa. Então, essas inúmeras projeções que a gente viu, né, aqui a gente só falou sobre as principais, mas existem inúmeras outras, cada uma aplicada para um contexto, né, diferente aí da superfície do planeta. E agora, nós falamos aqui a respeito de um outro ponto importantíssimo, que é a questão dos mapas, né? Dos mapas no contexto então que além das projeções, as chamadas escalas, né, são de extrema importância também no processo de confecção, de elaboração, de interpretação desses mapas, né? E também as próprias convenções que são criadas, né, por acordos internacionais ou então criadas aí de maneira geral para tentar, né, ilustrar esse mapa e representar detalhes também, né, dentro dessa representação. E aí a gente começa falando aqui sobre exatamente a escala, né? Escala, na verdade, se a gente for entender e sintetizar o que seria o conceito de escala, escala é uma relação matemática, né? Onde tu tem então a representação, né, real, né, sobre então a representação do mapa ou a representação então que a gente está trabalhando necessariamente aqui no mapa, né? Então aqui ele faz algumas inicialmente ele faz algumas relações, né? Aqui utiliza uma régua, né? Diz que, por exemplo, de 0 a 15 centímetros que existem no real, e eu vou fazer uma representação de uma figura, né, onde a cada 0,5 centímetros no mapa
vão representar 15 centímetros no real. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma comparação, né, entre o tamanho real daquilo que eu estou representando e o tamanho então contido no mapa, por exemplo, na representação. Então aqui diz a relação matemática que se estabelece entre o objeto real e a sua representação, né, nós chamamos de escala. Então escala nada mais é do que uma razão, né? Uma razão. Enfim, não sei se você já trabalhou isso em matemática, mas então a razão que há, né, essa relação matemática que há entre o objeto a ser representado, ou seja, o objeto real, e a sua representação, né? Ou seja, a área que eu estou representando e a área no mapa, né? Então, é exatamente esse contexto aí que a gente trabalha, né, e chama de escala. E aqui diz assim: conhecendo a escala, sabemos em quantas vezes a dimensão real de um objeto foi reduzida em representação cartográfica. Dizem que a representação da régua está em uma escala de 1 para 2. Significa que a cada centímetro na figura corresponde a 0,5 centímetros da régua real, né? Em um mapa, a escala pode ser indicada de duas maneiras. Então, essa representação que há entre o objeto real e a sua representação, que é a escala propriamente dita, né? Essa relação, essa razão matemática, ela pode ser expressa, né, de duas maneiras, o que a gente vai chamar de escala gráfica e escala numérica, né? Então, a exemplo do que seja uma escala gráfica aqui. Provavelmente nos mapas vocês já devem ter visto esse tipo de desenho, né, ou gráfico aqui, que nada mais é do que uma escala gráfica, né? Então, nessa modalidade, a representação entre as distâncias no mapa e as distâncias representadas é indicada por meio de um segmento de reta graduada, né? Então, esse tipo de representação aqui que nós estamos vendo são tipos de representação de escala gráfica, né? Então, a gente está vendo aqui que no mapa que tem esse tipo de escala, a distância que há daqui para cá é 600 quilômetros, né? E daqui para cá é o dobro, é 1.200 quilômetros. Então, esse tipo de representação ela é muito forte, é muito significativa, né? Em mapas aí de grandes extensões, né? Como mapas mundi, enfim, que a gente encontra esse tipo de escala, inclusive também em plantas menores também, né? Mas lembrando que elas são mais comuns em mapas aí que representam grandes áreas, né? Mas independente da área ou não, a representação gráfica se dá exatamente por esse segmento de reta, né, que é graduado, ou seja, tem pontos aqui distintos que mostram a representação da distância, né, no mapa, né, e o seu valor equivalente, certo? Como aqui, né, a gente está vendo o mapa político do Brasil e aqui vocês estão vendo uma escala gráfica, ó, bem aqui embaixo, né, perto da Rosa dos Ventos tem essa escala gráfica também, né? E tem a chamada também escala numérica, né, que corresponde a uma fração, né, ou uma razão, foi o que a gente falou agora há pouco, entre a distância de dois pontos no mapa e a distância de dois pontos correspondente no terreno representado pelo mapa. Se o mapa tem uma escala de 1 para 100, desculpa, de 1 para 1000, dizemos 1 para 1000, né, ou 1 para 1000. Cada unidade de distância no mapa, que é 1 centímetro, né, por exemplo, corresponde a 1000 unidades, no caso 1000 centímetros no terreno real. Portanto, cada centímetro no mapa corresponde a 1000 centímetros, né, ou 10 metros no terreno. Se a escala é de 1 para 10.000, cada unidade de distância no mapa corresponde a 10.000 unidades no terreno. Lembrando, gente, que escala ela não tem unidade. Aqui a gente está usando essa questão de unidades métricas para fazer aqui uma exemplificação. Mas, necessariamente, escala ela não tem uma unidade. Ou seja, quando eu estou falando aqui, não quer dizer que é 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros no papel. Poderia ser, por exemplo, 1 metro no mapa equivale a 1000 metros na representação real.
Então, o que acontece? Isso aqui é uma relação matemática, uma razão, né, de 1 para 1000. Necessariamente não quer dizer que tenha uma unidade, né, ou seja, centímetro, metro, quilômetro, assim por diante. Né? Então, é só lembrar que é uma relação que há, né, que a cada uma unidade, podendo ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, enfim, né, não há uma unidade específica, ou seja, a cada uma unidade no mapa equivale então a 1000, né, nas dimensões reais. Assim como aqui, essa escala de 1 para 10.000 quer dizer que uma unidade no mapa equivale então a 10.000 unidades na área, né, representada, né, nas dimensões então reais. Né? Então, a escala numérica ela é expressa dessa maneira aqui. Assim, a escala gráfica, né, utilizando o segmento de reta graduado, e a escala numérica se dá dessa maneira. Né? Uma unidade equivalente então à representação. E o que acontece? Quando a gente trabalha essa relação de escala, a gente também classifica, né, entre categorias, escalas, por exemplo, grande, média e pequena. Né? O que acontece? Esse tipo de categoria está diretamente ligada à riqueza de detalhes que eu tenho. Quanto maior a riqueza de detalhes que eu vou ter, né, em relação ao mapa, né, a escala ela tende a ser uma escala grande. Né? Então, quanto menor essa riqueza de detalhes, a escala tende a ser pequena. Riqueza de detalhes é que eu digo digamos assim, a área representada, né, no papel, no plano, né, ela tende a ter detalhes muito mais significativos, por exemplo, em uma escala de 1 para 50 do que de uma escala de 1 para 10.000, por exemplo. Né? Então, por exemplo, escalas que são consideradas grandes, onde você vai ter uma riqueza de detalhes significativa, são escalas, por exemplo, de 1 para 50, de 1 para 100, de 1, né, para 10, por exemplo. Então, esse tipo de escala tu vai representar, ou utilizar, melhor dizendo, em plantas, né, arquitetônicas, em plantas de engenharia, em plantas arquitetônicas, onde você vai precisar uma riqueza de detalhes maior. Né? Então, esse tipo de projeção ela é mais utilizada nesse sentido, né? Onde tu vai necessitar de uma riqueza de detalhes mais significativa. E aí, quando eu trabalho, por exemplo, plantas, né, de ruas, né, plantas urbanas, né, uma planta, né, ou seja, planta que eu estou me referindo, gente, é uma representação de um mapa com uma riqueza de detalhes maior. Né? Esse termo planta é quando, por exemplo, nada mais é do que um mapa que tem uma riqueza de detalhes significativa. Por exemplo, eu quero trabalhar uma planta, né, de uma área, né, arborizada, um parque, dentro de uma cidade, onde eu vou ter que estar planejando algumas questões importantes aí dentro desse mapa. Né? E aí o que vai acontecer? Né? Eu vou utilizar escalas aí que seriam consideradas escalas grandes ainda, né? De 1 para 500, de 1, né, para 10.000, que tem então uma riqueza de detalhes não tão grande, mas o suficiente para mim estar trabalhando esses aspectos, né? Como a projeção com relação a ruas, né? Questões ligadas a projetos, alguns projetos de engenharia, né, dentro da questão urbana aí. Então é mais indicado para esse tipo de trabalho, né, a ser realizado. Então, escalas médias seriam aí acima de 25.000, né, para mim trabalhar, por exemplo, mapas topográficos, né, ou seja, por exemplo, eu vou construir um conjunto habitacional numa região. Então eu preciso ter um mapa que me detalhe essas questões de nivelamento do terreno, de altimetria. Né? Então tudo isso é importante no processo então de construção, por exemplo, dessas casas, apartamentos. Então eu tenho que ter mapas
não com uma riqueza de detalhe tão grande, né, mas que tem aí digamos assim, que me permitam analisar, né, detalhes importantes no terreno. Então, daí eu utilizo uma escala que a gente poderia classificar como média, né, escalas aí acima de 25 mil, né, de 1 para 25 mil, e acima disso são escalas aí que são muito adequadas para mim trabalhar essas relações topográficas, né? Há quem diga que uma escala até um pouco é, menor, né, também me permita aí, dependendo do caso, da área em si, né, trabalhar perfeitamente com essas relações aí topográficas, ou seja, ter noção em relação à altitude do terreno, né, essas relações aí de altimetria, enfim, para mim trabalhar, né, por exemplo, na confecção de um condomínio, né, ou então no processo de construção, né, e terraplanagem de uma estrada. Então, esses mapas topográficos eles não necessitam de grandes detalhes, né? Então, escalas médias são adequadas para esse tipo de trabalho, né? Assim como se eu vou trabalhar extensas áreas, né, como por exemplo um continente, né, ou então uma região de um país como o Brasil, como vamos supor a região norte, né? Então eu posso trabalhar muito bem com escalas superiores aí a 250 mil, né? Sem nenhum tipo de problema, né? Então são mapas que utilizam aí escalas pequenas, ou seja, onde a riqueza de detalhes ela vai ser muito menor, mas para esse tipo de mapa eu não preciso detalhes muito significativos, né? Por exemplo, eu não preciso de detalhes aí é, que digamos assim me mostrem, né, questões ligadas a ruas, a, a, digamos assim a quadras com certa perfeição. Não vou precisar desse tipo de riqueza de detalhe, né, na confecção de mapas mundi, né, ou então mapas relativos a uma região, a um estado, né, representando cidades aí de uma região metropolitana, enfim. Então eu posso muito bem representar com escalas pequenas, ou seja, escalas que estão aí acima de 250 mil, né, onde os detalhes tendem a ser muito menores, né, porque para esse tipo de trabalho eu não vou precisar de detalhes significativos, eu não vai precisar disso, né? Então escalas pequenas são muito adequadas para esse tipo de questão. Então aí vai depender do tipo de digamos assim adequação dessa escala para a finalidade, né, que tu deseja, enfim. Então seguindo aqui a gente começa a falar a respeito então desse processo de convenções. O mapa ele não é só feito dessa questão ligada às projeções, claro que vão reduzir essas distorções, né, que vão haver aí entre essas áreas do planeta, e também não só com essa questão da escala, ele também tem outras informações que vão vir junto, né, como por exemplo os símbolos, né, símbolos esses aí que são muitas vezes aceitos, né, e empregados aí de maneira universal, né? Então símbolos, né, cores, né? Então esse tipo de questão de empregar esses símbolos e cores nos mapas também são símbolos aí de convenções, né, internacionais. Então símbolos esses representando, por exemplo, rios, né, cidades, ou uma ponte, uma rodovia, uma área agrícola. Então, tudo isso existem símbolos, né, representações aonde você vai encontrar aí nos mapas. Então, aqui na página 41 você vai estar vendo alguns desses símbolos, né? Esses símbolos aí que são utilizados de maneira geral, então, nos mapas, né, que nós temos aí símbolos esses representando, por exemplo, rodovias, represas, rios, estradas, ferrovias, estradas, digamos assim, não pavimentadas, né, e assim por diante, né, áreas onde apresentam túneis ou seja,
tem vários símbolos e representações que também são utilizados nos mapas como uma forma de incrementar, né, as informações ali contidas, ali transmitidas por ele, né? Então, por isso a gente utiliza aí inúmeros símbolos. É claro que eu não vou ficar falando de um por um aqui, né? Mas é entender que esses símbolos muitas vezes eles são universais, eles são empregados, né, e compreendidos, né, por fato de ser utilizado em praticamente muitos mapas, né, por convenções internacionais e assim por diante. Você sabe aí que por exemplo, aquele traço representa um rio, né? Ou aquilo é uma ferrovia, ou uma rodovia, né? Ou uma cidade, e assim por diante. Então essas representações muitas vezes elas são utilizadas, né, esses símbolos aí por convenções internacionais. E aí a gente parte aqui a falar também das próprias cores, né? Muitos mapas eles são aí ricos, né, desse tipo de representação também ligadas a cores, e essas cores também representam, né, pontos aqui importantes. Então aqui vocês estão vendo um mapa de cores representando essa questão de altimetria e batimetria. Só lembrando, altimetria eu estou falando dessas relações de altura sobre os continentes, e batimetria em relação ao relevo submarino, né? E aí vocês vão perceber aqui que essas tonalidades de cores elas também têm uma representação, elas representam algo nesse mapa, né? E aqui vocês vão perceber que quanto maior, né, ou mais escura for essa tonalidade de cor, são regiões que apresentam o que? Altas altitudes, regiões elevadas, né? Isso aqui no contexto dos continentes. Isso também aqui representação da escala. Então, cores mais amenas representam então aqui, por exemplo, nesse mapa de altimetria e batimetria, regiões então que mais planas, né? Ou melhor dizendo, não são planas, regiões aí que apresentam uma altitude menor, né, em relação, por exemplo, ao nível do mar. E aqui vocês vão perceber que o próprio oceano também tem tonalidade diferente, né? Então, quanto mais claras forem essas tonalidades de azul, tem a ver então com a profundidade também do oceano. Quanto mais escuro for, são regiões que apresentam uma profundidade muito mais elevada. Ou seja, são essas áreas aqui que a gente chamou agora há pouco de representações batimétricas, né? Então, essas representações de cores, assim como símbolos, elas também são dadas por convenções internacionais, né? Para me representar, por exemplo, altura, né, profundidade dos oceanos, né, ou então a utilização para me distinguir algum tipo de bioma, né, de um do outro, e assim por diante, né? Então, esse tipo de utilização de cores para me criar aí um mapa que me traga mais informações, além, claro, dos símbolos e das escalas e das projeções, né, me dando então uma riqueza de detalhes muito maior, né? Então cada mapa ele vai exprimir aí um tipo de informação, ele que vai querer me transmitir um tipo de informação. Então vocês podem ver e analisar esse tipo de questão, né, de acordo aí com o tipo de informação que esse mapa está me trazendo. Por exemplo, isso aqui é um mapa político? Não, isso é um mapa relativo então à topografia, não é? Então aqui ele vai me trazer essas informações a nível de relevo, certo? Outro ele pode te trazer informações a tipo de distribuição populacional. Outro ele pode te trazer informações a respeito da divisão política, né? Então vai dependendo do caso, né? Dependendo do ponto aí que o mapa aborda, esse tipo de representação, né, ele vai ocorrer. Então essas representações aí elas vão variar de acordo com os tipos de mapa, né? Esse mapa aqui de cima que a gente acabou de ver, que fala de altimetria e batimetria, são mapas do que? Topográficos, né? Que me trabalham essas relações aí de altitude. Por exemplo, isso aqui é um outro tipo de mapa topográfico também. Essas linhas aqui, elas representam
digamos assim, algumas áreas mais elevadas que outras. Por exemplo, aqui eu acho que não está nítido nesse mapa aqui, mas por exemplo, a diferença que há entre essa área aqui que está contida dentro dessa linha e essa aqui, ou seja, elas vão apresentar elevações diferentes, né? Então, daí essa questão de ser um mapa topográfico, um mapa de relevo aqui especificamente. Por exemplo, esse outro tipo de mapa temático, ele vai me trazer uma informação específica. Por exemplo, esse aqui está me mostrando o percentual de turistas estrangeiros, né, distribuídos aqui nas várias regiões do país. Aí você vai perceber que na região sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e em áreas turísticas, né, do estado também tem uma quantidade muito maior, ó, de percentual de turistas do que em outras regiões do país, né? Então é um mapa aqui que vem me trazer essa informação a respeito desse contexto, como por exemplo turismo. Podia ter um mapa aqui mostrando a distribuição populacional, ou outro aqui me mostrando a distribuição industrial, né? Então isso vai variar aí de acordo com a informação que ele está me transmitindo. Por exemplo, esse chamado mapa básico aqui nada mais é também do que uma representação, né? Que aqui não vai me trazer tantas informações, aqui nada mais é do que um mapa político, né? Mas as informações transmitidas aqui por ele são, né, muito básicas, né? Ou seja, aqui praticamente tu tá vendo aqui uma escala, né? Essa representação aqui do limite dos países, né? Aqui não me trouxe, por exemplo, capitais de países, ou esse processo não me trouxe muitas informações, né? Não há muitas informações contidas. Aqui ele mostra a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, né? O limite entre os países, né? Mas enfim, então as informações aqui são bem escassas, né? Daí ele tem esse tipo de questão. Tem o também chamado anamórfose, que na verdade é um mapa que ele vai me mostrar uma representação cartográfica, né, através de uma deformação aqui, né, levando em consideração que essa deformação ela está me exprimindo uma informação. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o mapa da França e aqui a gente está vendo uma anamórfose dessa região. Mas o que ele está me representando aqui? A distribuição da população. Então, ó, nessas regiões maiores, há uma concentração populacional muito maior do que nessas aqui que tiveram seu tamanho então minimizado, né? Então aqui, na verdade, eu tentar representar aqui uma dada informação, como aqui esse aqui me representa uma distribuição populacional, através dessas distorções, né? Se aqui a gente estivesse falando, por exemplo, sobre distribuição industrial, eu percebi que tinham áreas que ficariam aí maiores, bem mais avantajadas, né, do que outras, né? Então o ponto é exatamente esse, essa questão da não preservação das formas, né? Ou seja, essas formas seriam distorcidas para mim representar uma dada informação. Aqui está falando sobre distribuição populacional, mas eu podia, por exemplo, ver distribuição industrial, distribuição de renda nessas regiões da França, e aí ele ia me representar de acordo com essas distorções das áreas, né, reais aí que a gente tem no mapa. E também tem outros mapas, como por exemplo esquemáticos, que eles vão te trazer cores, né, para mostrar, por exemplo, o fluxo migratório, né, ou então o fluxo de áreas afetadas, né, pela atividade agrícola, ou então pelo processo de aquecimento global, ou outra informação, né? Então, mapas esquemáticos eles trabalham essas relações de cores, utilizam então setas aqui para me mostrar um determinado sentido, avanço ou fluxo de uma determinada análise ou informação que está trabalhando. Então, por exemplo, eu podia trabalhar o processo de migração, né, que a gente tem visto recentemente do Oriente Médio para a Europa, através de um mapa esquemático, né?
dividindo, por exemplo, anos ou meses, né, ou datas específicas, e mostrar as áreas que são mais ocupadas por esses migrantes, né? Então é um tipo de informação que eu posso estar transferindo, né, ou trabalhando utilizando mapas então esquemáticos aqui, né? Então essas informações aí elas são bem válidas, né? Principalmente nesse processo de construção de mapas aí das mais variadas funções, né, e aplicabilidades. E aí, pessoal, para a gente poder concluir, eu vou aqui só mostra vendo esse quadrado aqui que mostra essas relações de curiosidade, é só fazendo aqui um paralelo que hoje a gente tem meios informacionais, né, ligados à computação, a softwares, né, que trabalham essas relações cartográficas, que me dão aí mapas extremamente detalhados sobre as mais diversas informações, como por exemplo área de desmatamento, aquecimento global, fluxo migratório, né, questões ligadas a áreas de enchente nos centros urbanos, áreas de risco. Então há uma infinidade de ferramentas, principalmente com o desenvolvimento da informática, que me permitem então criar mapas muito mais aí, elaborados, inclusive dinâmicos, intuitivos, né, que não necessariamente essa base cartográfica tradicional no papel, né? Então há uma variedade grande aí de funções e aplicabilidades nessa chamada cartografia digital, né? Então criando banco de dados interativos, informações diversas, por exemplo, em um único mapa, né? Então essa base cartográfica mais tradicional no papel, claro, ela tem seu valor, ela ainda é utilizada, mas esse processo de evolução, inclusive dos meios informacionais, aí entra a informática, né, que tem evoluído principalmente nas últimas décadas, tem abrido um leque maior digamos assim, de dados, de informações que eu posso estar trabalhando aí dentro dessas questões aí dos dados, né, que eu posso então expressar, né, de maneira aí sobre o mapa, né, de maneira cartográfica. Enfim, então caso vocês, deixa eu subir aqui um pouquinho. Bom, então praticamente aqui a gente concluiu esse capítulo, tá? E aí eu peço a vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum ponto de não compreensão, eu também peço que depois vocês leiam o material de vocês para ajudar no processo de entendimento, né? Mas se tiver alguma dúvida, algum ponto aí, né, que ainda não ficou claro nesse processo que a gente teve de aula aí, vocês podem deixar as dúvidas no chat, né, me perguntarem diretamente, enfim, tá? Então a gente fica por aqui, um abraço aí, tá? Fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas. Qualquer dúvida vocês podem deixar no chat, podem me perguntar aí nas nossas aulas aí mesmo à tarde, né? E enfim, não fiquem com dúvida, porque conteúdos esses vão cair na nossa prova, e na prova não é bom ter dúvidas, né? Então um abraço, fica com Deus, né? E aí até as nossas próximas aulas aí. Tchau, tchau.